Nós estamos aqui com Alexandre Martori, neurologista. Ele vai se apresentar melhor do que eu, né? Vamos lá. Alexandre, bem-vindo, meu amigo. Obrigado, pessoal, pelo convite. É um prazer aí poder falar um pouquinho aí do meu trabalho, do que a gente trabalha diariamente, que é com sono, né? Eu trabalho com sono, né? Entendi. Entendeu? Gatilho. Ó. Gatilho. Mas vamos lá, eu sou médico, formei em Marília, na Faculdade de Medicina de Marília, na FAMEMA, em 2000. Então já tem 24, Não, a gente não 25 fala anos. idade, Né? Xande. Não vai mostrar que não é Não, tão mas velho. ele começou com 10 anos. É, mais ou menos. Mas é bem novinho. Na época eu jogava basquete lá na clínica. Rapaz do céu, tem chão isso, hein? Tem história. Depois eu fiz a residência no HC em Ribeirão. Fiz a especialização lá em medicina do sono. Sou neurologista de formação. E depois já vim para Franca desde 2005, trabalhando como neurologista e na área de medicina do sono, com a clínica do sono, desde essa época já. E eu vou já abrir com uma pergunta. A relação sono e diabetes, ela é muito importante porque o sono regula o metabolismo, é isso? Isso. A relação do sono com a diabetes, já entrando direto no assunto. Dando na medalha mesmo. É rápido. Ela é multidirecional, vamos dizer assim. Por quê? O diabetes atrapalha o sono. Porque você vai ter aquela tendência a levantar várias vezes à noite, às vezes para ir ao banheiro e tal. Então, com esses vários despertares à noite, você fragmenta seu sono, você atrapalha a sua arquitetura do sono, você vai ter menos sono profundo e vai acordar mais cansado no dia seguinte. Agora, o sono, se você não tem o sono de uma qualidade boa por qualquer outro motivo, qualquer doença do sono, a apneia do sono, por exemplo, você vai fragmentar o seu sono. E existe uma relação de pessoas que têm sono ruim, alterando a resistência à insulina e podendo desenvolver um diabetes tipo 2, por exemplo. Então, Entendi. quer dizer, tanto o diabetes atrapalha o sono, quanto o sono pode influenciar no surgimento de um quadro de diabetes. É. E assim, dentro dos programas que a gente já gravou aqui, contigo hoje na nossa bancada, eu vejo que o nosso espectador ele vai ficar muito curioso em entender como dormir bem. Porque a gente... Cara, eu acho que ele é o mago do sono. E das coisas boas que possam acontecer com as pessoas. Porque uma noite mal dormida, Meu cara... amigo. E isso traz consequências não só para quem é diabético, mas para nós todos que também não temos a doença. Então, me fala aí, qual é o segredo para a gente dormir bem? Porque isso... Para nós, a gente entendeu que tem a ver até com mais complicações para quem tem um quadro de diabetes. Entendi agora também que nem sempre pode ser que eu não tenha diabetes e a falta de sono comprometa também. Mas qual que é a receita? Existe uma receita? Assim, ó, a gente tem que levar em conta sempre o indivíduo, né? Então, assim, a receita para mim não vai ser igual a receita para você. A gente já tem a diferença. A gente tem que ver a diferença de idade, porque o sono é diferente numa criança, num adolescente, num adulto jovem, num idoso. Você tem diferenças só por aí. A genética você tem diferença. E você tem diferenças de preferência também, que é o que a gente chama de cronotipo. Tem gente que funciona melhor de dia, de manhã, tem gente que funciona melhor da tarde para a noite. Isso é uma preferência. Mas o nosso organismo ele é condicionado, né? Condicionável. Você pode acostumar ele desse jeito. Não, eu preciso funcionar melhor de manhã por causa do meu trabalho, da minha atividade, ou eu posso funcionar melhor à tarde. Então, você vai se adaptando, tá? O importante é você ter sempre uma regularidade. Então, um horário sempre para levantar e um horário sempre para deitar. Seu corpo vai acostumando com aquilo. Daqui a pouco você começa a acordar antes do despertador. E a hora que vai dando o horário de deitar, de dormir, você já vai... O famoso relógio biológico. Você já vai se aninhando no cantinho ali. Aí quando sai fora o final de semana, por exemplo, a gente estranha. Você vai ficando mais velho, você vai estranhando mais. Aquele domingão que você tem condição de dormir até 10 horas. Não vai. Você não vai, cara. Eu vou te contar uma coisa. Você não vai, não consegue. Vai até... Eu ali 6, 7 horas da manhã, tô acordado. Vou contar uma que aconteceu comigo. Eu tinha ido numa festa com a minha esposa e a gente chegou um pouquinho mais tarde. Chegou em casa 1h da manhã. E eu tô acostumado, 11 horas da noite, eu desligo a TV e apago. Cara, não conseguia dormir, virava para um lado, pro outro, de um lado, pro outro, de um lado, pro outro. Fui até umas 3 da manhã. Bom, dormi, apaguei. Não dormi, você apaga, né? 6 horas da manhã faz assim, ó. Tum. Isso aí. Falei, não é possível, cara. Agora, ó, já vou puxar a orelha aí.
televisão no quarto. Não pode. Esse é meu mal, cara. Porque o que acontece? É a luz, né? É. É o grande problema que a gente está enfrentando hoje com o celular, né? Você deita na cama e vai ver o WhatsApp, vai ver o Instagram. Não pode. Aquela luz, por mais que você diminua a intensidade da tela, o computador, ela vai te atrapalhar. Ela vai entrar, ela vai alterar a produção de melatonina endógena, vai atrasar o seu tempo para dormir, vai dar problema. Então, se você for pegar medidas básicas de higiene do sono, televisão no quarto não pode. Porque você e tem as ondas, as micro-ondas, não sei como é. Tudo aquilo ali vai te afetando. E assim, o certo é você deitou na cama, passou um tempo, 15, 20 minutos, você não dormiu, você tem que levantar. Você não pode ficar na cama, porque senão você condiciona também a ficar acordado na cama. Então a gente fala, a cama, ela só serve para você dormir e praticar atividade sexual só. Tudo que você fizer além, tá errado. Comer na cama, estudar na cama, não. Assistir televisão, não. Assistir televisão, vai para a sala. Olha você isso. levanta, vai para a sala, põe um filme. Ah, mas e a luz não vai me atrapalhar? Não, mas você não vai pôr um filme de guerra, né? Coisa mais leve, ouvir uma música, ler um livro e tal. Deu sono de novo, você volta para a cama. Porque senão você fica fritando e acostuma. Sim. Eu ia falar sobre isso. Tem gente condicionado a dormir com a televisão ligada. Vence pelo cansaço, na realidade. Mas não vai ser um sono de porque qualidade. Eu escuto de alguns, né? Eu só consigo dormir com a TV ligada. É porque, eu já escutei isso, eu não sei se isso é fato. Às vezes a pessoa é tão ansiosa que deita e fica pensando. Então ela tem que distrair a atenção dela para outra coisa. Só que ela vai vence pelo cansaço. A hora que ela estiver tão exausta, ela vai dormir. Mas não é o correto. Né? Não vai ser um sono com uma qualidade igual se ela não tivesse visto a televisão no quarto. Existe vamos dizer assim, eu costumei meu corpo a dormir por volta das 11. Mais ou menos, quanto tempo eu desligo a televisão antes? 3 a 4 horas antes, o ideal é você desacelerar o seu organismo e evitar esse contato com a luz. Mesma coisa, café, bebidas alcoólicas, atividade física. No mínimo 3 horas antes você tem que desacelerar, procurar evitar fazer isso, porque senão você fala assim, não, mas eu vou para academia, eu estou bem cansado, eu chego em casa e eu durmo. Você está cansado fisicamente, mas seu cérebro está cheio de endorfina circulando no organismo, aquelas substâncias de bem-estar, de prazer, você está ligado. Você deita e fala assim, nossa, eu tô tão cansado que eu não consigo dormir. Olha só. Entendeu? Então tem que dar esse tempo de umas 3 horas antes. Aí o ideal é ir desacelerando. E desacelerando no final do dia, né? E assim, até complementando a questão, é mito ou verdade a questão das 8 horas? Quem que um dia decidiu que 8 horas era o tempo apropriado de dormir? Porque eu até hoje, assim, eu durmo até 8 horas, mas tem dia que eu durmo 6 e acordo bem. A gente pode falar que é um mito, porque assim, isso aí foi um trabalho que foi feito e uma média para a população foi visto que 8 horas é o tempo ideal do sono. Mas tem pessoas que a gente chama de dormidores curtos, que às vezes com 6 horas vão bem, e os dormidores longos, que precisam às vezes de 10, 11 horas. O que define o tempo de sono que você precisa ter é a forma como você acorda no dia seguinte. É o que a gente chama de sono restaurador. Você dormiu aquela quantidade de horas e acordou bem no dia seguinte, disposto, levou o dia legal, não teve sonolência durante o dia, que te atrapalhou na sua vida pessoal, trabalho, aquela é a quantidade para você. Aí tem diferenças genéticas, a idade. O adolescente precisa dormir mais tempo do que a gente. Aí entra outra questão, outro problema. A necessidade social. Por exemplo, como que você faz com um adolescente que, pela idade, ele tem uma tendência a dormir mais tarde e acordar mais tarde também? Ele muda um pouco a fase de sono dele. Só que ele tem que levantar 6 horas da manhã para ir para a escola. Então, assim, nos Estados Unidos já tem isso. Em São Paulo, eles estão avaliando algumas escolas com essa possibilidade de crianças, não só adolescentes, entrar um pouquinho mais tarde na escola. Para poder ter o tempo do sono melhor o aprendizado. Olha isso. Olha. Mas você sabe, eu estava conversando sobre esse assunto ontem com os amigos a respeito de como funciona o método de ensino. Assim, eu não sei de todos os países, mas europeus, alguns lá.
Eu sei que também tem um horário de entrada na escola mais tarde, 9 horas, e vai até 3 da tarde. Estados Unidos é Porque, assim. também? É. Porque já viram. Por quê? Porque já viram e existem estudos falando a respeito do... Aqui no Brasil existe a mentalidade de levar os filhos mais cedo, porque também a gente entra no trabalho mais cedo. E a nossa carga horária de trabalho também é diferente dos outros países. Então a sociedade inteira deveria se mobilizar para ter esse respiro, essa situação. Porque quanta coisa você não consegue fazer pela manhã? Fazer uma caminhada, brincar com seus filhos, se você tem condições de fazer isso. Me dá o gancho? Você que tá aí, tá levantando mais cedo, filho de um camelo. Vai fazer a porra de uma caminhada. Pega seu cachorro. Perfeito. Ah, eu não tenho cachorro. Pega seu camelo, então. E vai. Ou vai sozinho. Vai sozinho. Põe a gente lá no ouvido no podcast. Nós estamos em toda a plataforma, aliás, ó. Curte, compartilha. Segue a gente no Instagram. Em todas as plataformas nós estamos lá. Vai lá, filho de um camelo. E eu vou te falar mais, cara, a respeito dessa condição de dormir bem ou dormir o tempo de cada indivíduo. Como o diabético fica nessa situação? Porque o diabético, ele tem hipoglicemia, uma hiper, mas o sono é mais a hipo. Não, pode acontecer no meio uma hiper também. Às vezes tem aquele dia que a insulina não secretou exatamente. Dia de frio, de calor, o frio, geralmente você precisa tomar um pouquinho mais de insulina, que aí os médicos vão falar melhor que eu. Tá, mas conta uma experiência, antes do doutor responder essa questão, o que você já vivenciou nas suas noites de sono, que um dia você acordou? Como que é o acordar de um diabético com uma hipo? E qual é a sensação que você tem para poder acordar? É aquela coisa assim, quando eu já tive muita hipo noturna, né? Você acorda suando, uma sensação... Então, mas você tem... Porque assim, eu tô tirando de você uma informação que eu não sou diabético, eu não tenho. Sim. E o doutor também não. Mas então, por exemplo, eu tenho vontade de ir ao banheiro, às vezes, fazer um xixi. No sono, às vezes eu tenho um sonho que eu tô no banheiro para poder fazer o... E aí eu acordo e falo, nossa, eu tenho que ir no banheiro. O que o teu corpo dá de alerta? Eu já tive em situações de hipo noturna, de eu estar sonhando que eu tô comendo um doce. Olha aí, ó. Olha que loucura. É nesse ponto que eu queria chegar. Pedindo, o corpo né? pedindo. Aquela coisa assim, eu costumo dizer uma coisa, você sabe, você me conhece, eu não sou um cara que gosta de doce. Nunca gostei muito de doce. O único doce que eu falo que eu gosto é o pudim de leite condensado. É o pudim. E eu começo a fazer assim, minha boca tá pedindo um doce. Eu falei assim, caramba, eu vou ter hipo. Já sente, né? Já sente na hora. E aí eu vou monitorando. Tem vez de eu perder sono à noite, porque eu fico a noite inteira medindo minha glicemia. Porque eu tenho medo de ter a hipo noturna. Que eu já tive uma avisar. eu já tive uma hipo noturna que eu levantei, sentei na cama e fiquei catatônico. Você pode ter sintomas, às vezes, que chega no pronto-socorro pra gente, uma urgência, com um quadro que você acha que é um AVC, por exemplo. Né? Uma hemiparesia de um lado, um déficit, um desvio de rima. E um dos exames que a gente faz na urgência, para você ter certeza, é a glicemia. Porque às vezes a pessoa está em hipoglicemia, ele te dá um sintoma como se tivesse um AVC. Você faz a glicose, recupera na hora, tal. Então, pode dar muito sintoma, né? E noturno também. E eu vou fazer uma pergunta agora, passando para neurologia. Alexandre, a diabetes afeta muito a parte neurológica do diabético? Sim. Aí a gente tem assim, né? O diabetes, ele pode te causar tantas neuropatias, né? Na parte do sistema nervoso periférico. Vamos falar dos nervos. Periférica. Então ele vai consumindo, vai atacando ali a bainha de mielina, que é aquela capinha que a gente tem em volta do nervo, né? Que os nossos nervos são igual um fio, né? Tem a parte interna de cobre, que a gente chama de axônio, que é o neurônio em si, e tem a proteção, que é a capinha. Então primeiro você vai atacando a capinha, você já vai diminuindo condução nervosa ali, você começa a ter os sintomas dos formigamentos, né? Às vezes dor também pode ser muito comum no diabético. E quando você evolui um pouco mais nessa lesão, que começa a lesar a parte interna do nervo, que seria o fio, né? Você começa a ter mais sintomas e é mais difícil de recuperar depois. Você começa a ter, às vezes, perda de força, fraqueza, dificuldade para andar. Então, na parte periférica, a neuropatia... Tem que ficar muito atento, porque às vezes quando
começa a aparecer os sintomas, o nervo já está bem afetado. Então, assim, você tem que... E como que você controla isso? Controlando a diabetes. Controlando a glicemia. Né? O nosso embaixador essa semana, o Lucas Lorenzi, colocou um vídeo sobre a neuropatia periférica que ele tem jogando bola. Que ele começou a ter um processo de... tá com mais de 30 anos, então aos poucos ele foi sentindo mais esse formigamento a ponto dele talvez parar um pouco de jogar bola ali, porque ele estava sentindo cada vez mais. Até é um problema muito grave, porque de repente pode ter realmente falta de sensibilidade nos membros. Sim, dependendo das fibras que você afeta, você vai ter mais o formigamento, às vezes a dor, às vezes a perda de equilíbrio. Só que aí é recomendado nunca parar. Nunca parar? Nunca parar o exercício. Parar, porque você vai precisar de uma fisioterapia, alguma coisa ali sempre para continuar. Mas às vezes pode chegar um ponto que você começa a ter muita dificuldade. E o cérebro? Isso, a parte central. Aí você pode ter o diabetes, por exemplo, afetando as artérias, né, causando alterações ali, levando a problemas vasculares cerebrais. Um AVC, doença de pequenos vasos, causando, às vezes, alterações cognitivas, chegando no extremo de uma demência, por exemplo, por alterações, microinfartos, tudo. Você pode causar uma inflamação ali na parede daquelas artérias que vão adoecendo os vasos cerebrais, assim como os renais, do olho, que o diabetes é vilão também, né? E aí você pode ter, é um fator de risco para ter um AVC, por exemplo. Né? Então, o objetivo desse programa, né, Riad, sempre foi a gente levar informação pessoas, né? E alertar as pessoas sobre condições que possam acontecer devido à diabetes. Não é assustar, não é transformar a doença num monstro, porque acho que a gente sabe que hoje os tratamentos, as tecnologias vieram para contribuir, né, no tratamento das pessoas, mas ao mesmo tempo a gente gosta de falar o que pode ocasionar de mais pior dentro do processo. Na verdade, o que a gente traz aqui nada mais do que a verdade. Sim. Justo. Tratamentos, benefícios, dúvidas e principalmente informação. Falta para as pessoas entenderem que tudo isso que o doutor está comentando, a gente tem conhecimento prévio de algumas coisas, mas quem é dominador do assunto é você. E aí a gente fica nessa situação de sempre quando a gente recebe um profissional é tudo novidade para nós, porque a diabetes é uma das poucas doenças, me corrija, eu não sei se eu estou falando da forma correta, mas é uma das poucas doenças que atinge todo o corpo. Atinge todo o corpo. Porque quando a gente vai falar de diabetes, todo mundo associa, não pode comer doce. Isso. Não tem a produção da insulina. É muito, só assim, muito raso. E não, nesse 1 ano e 7 meses que a gente tem de programa, a gente não vai faltar profissionais aqui para vir falar de algum assunto que a gente tem relação. Que toda tem relação, a área da medicina, cara. Você vai ter. Porque a gente acredita que é só a falta de insulina, mas não. Tem um monte de processo que acontece. Você tem vasos, artérias no corpo inteiro, você tem nervos no corpo inteiro. E a diabetes, ela vai silenciosamente atacando esses órgãos. Exatamente. Então, esse é o problema. Às vezes a pessoa acha que tem o controle da glicemia, às vezes não está bem controlada, vai deixando passar. E aí é o que eu falei, às vezes a hora que aparece o sintoma de uma neuropatia, por exemplo, é que já está afetado. Já está bem mais afetado do que você imagina. Eu tenho uma dúvida, assim, a gente dá uma estudada antes de falar com vocês aqui, porque é difícil conversar com rapaz, 25 anos de medicina, como que fala com alguém assim? Então. Mas o cara, eu gostei dele, porque ele fala, não fala como que é? Medicase. Medicase, Fala pro pessoal entender. E não vai esquecer meu nome. Não, Alexandre tá gravado. Doutor, a questão, por exemplo, da gente associar muito a doenças mentais, eu li que a probabilidade de ter Alzheimer é maior tendo diabetes. E eu não sei se isso é fato ou é mito, e também se você tem conhecimento a respeito. O que você diz a respeito? É por conta justamente dessa alteração que você vai tendo intracraniana, central, vascular. Então, assim, o Alzheimer, ela é uma doença neurodegenerativa. Você vai perdendo neurônios, vai perdendo produção de substâncias importantes ali. O diabetes, como que ele vai te afetar nisso? Você vai perdendo também partes cerebrais por conta dessas microisquemias que vão acontecendo. Então, você vai perdendo funcionalidade no cérebro. Então, você tem mais chance de evoluir com um quadro demencial, seja um Alzheimer ou outro qualquer. Tá. Como que você previne o Alzheimer? Como que você previne uma doença neurodegenerativa usando qualquer? Assim, até a gente tem
um tripé de coisas que a gente tem que fazer que é importante para nossa saúde em geral, para qualquer doença. Você fala, tem prevenção para Alzheimer? Como que eu posso melhorar isso? Atividade física, alimentação e sono. Então tá aí, ó. Né? É tudo que a gente fala. Para um diabetes, você controlar sua alimentação, ter um sono de qualidade. E fazer uma atividade física. Não é o que precisa. Para prevenir uma doença degenerativa, um Alzheimer, um Parkinson, é o que a gente pode fazer para tentar ajudar. Na alimentação, eu só acrescentaria a questão que eles falam muito da dieta do Mediterrâneo. O peixe, o ômega 3, a castanha, que é importante acrescentar. Então, isso... E eu acho que eu vou falar mais um. Aproveitando o gancho, vou falar da Honda. Que uma das outras medidas que deve ser realizada é passear, Exato, é curtir a vida, é sair um pouco daquele lugar que a gente sempre tá, cara, e fica naquele lugar. É trabalho, é estresse. A Honda é nosso parceiro aqui do Diabetes Sem Medida e a gente gosta muito de falar a questão dos carros. Carro. Cara, mas aí você tá me falando que ter um carro é importante pra gente elevar essa situação da autoestima e tudo. Mas não, você vai pegar teu carro, vai fazer um passeio, vai viajar, vai pra um restaurante bom, faz uma trilha. Nos bastidores aqui a gente tava falando sobre o caminho até... Caminho da Fé. Do Caminho da Fé. Tem um carro que vai levando as pessoas até o lugar. Então assim, a Honda é parceira e a gente gosta de falar um pouco dela, né? Então você tá com vontade de comprar um carro? Vai lá na Lagosan, fala com o Fabrício. Ele vai tentar te roubar um pouquinho. Mas você acaba tapeando ele no meio do caminho. Vai por mim. Mas obrigado aí. Vamos lá. Assim, o que eu vejo, Alexandre? A gente fala-se muito de doenças e esquece de falar de saúde. Porque todo mundo se apega à questão do problema e esquece da solução. O que você daria para nós de dica para a gente, em vez de focar no problema, focar na solução? Porque aquilo que eu te falei das 8 horas deixa as pessoas meio bitoladas. Fala, nossa, eu não dormi 8 horas, eu não vou descansar. E quantas e quantas vezes eu não vou para a cama dormir pensando que eu preciso dormir tanto tempo e eu não consigo dormir? Vai dar 8 horas de sono. Porque eu fazia conta no dedo antigamente. Quando eu trabalhava. Às 10 para acordar aí eu às 6. ficava assim, fazendo conta no dedo. Ixi, eu vou dormir só 7 horas. E depois eu não conseguia dormir. Não, agora eu vou dormir só 6. Como não ir com essa situação para a cama? E aí eu acho que você falou algumas iniciativas, mas ao mesmo tempo, por que a gente não tem que se apegar a esses fatos? A ansiedade é um problema aí, né? Tá vendo? Então, assim, você fica pensando nessa questão do tempo que eu tenho que dormir, a gente chama isso de insônia psicofisiológica, né? Você vai para a cama e você tem medo de não conseguir dormir, mas você precisa dormir, porque se no outro dia, a hora que você vê o despertador tocando, você tem que levantar. Então, a questão do ritmo biológico do nosso ciclo sono-vigília, a gente tem que tentar acelerar ao máximo nossas atividades durante o dia e do final da tarde para a noite tentar ir desacelerando o nosso corpo, né? Na questão da atividade física, do trabalho, da alimentação, porque isso ajuda eu ir mais tranquilo para a cama. Mas tem situações em que você tem que tratar um quadro de ansiedade da pessoa, por exemplo, durante o dia, para ela conseguir dormir melhor à noite. Às vezes ela não precisa de um remédio para dormir. Às vezes ela precisa controlar aquela ansiedade para ela poder chegar à noite um pouco mais tranquila. Tá. E aí influencia, que a gente estava conversando antes também, a questão do ambiente de dormir. Né? Tem que ser um ambiente confortável, a pessoa tem que se sentir bem naquele ambiente para dormir e tentar controlar os estímulos externos que podem atrapalhar. Olha isso aqui. Esse aí é um vilão. Você sabe que é uma coisa engraçada? Eu, dá uma certa hora, ele fica do meu lado ali, no modo noite, que agora o iPhone tem isso. Fica no modo noite. Cara, eu não vejo o celular mais. Só vejo para medir minha glicemia, né? Tá. O resto, vê o WhatsApp. Você vai ver que depois das 9h30, eu não mexo o celular mais. Eu regulo sua vida em cima disso, sabia? Eu vejo a hora que você vai dormir, cara, olha só, hein? Ou a hora que você chegou pelo seu WhatsApp. Viu ontem 9h30. Não, então ali tinha que ter um jeito de desabilitar isso. Né? Mas tem. Seguindo a gente. Você viu que coisa? Tá pior que a minha mulher, mas eu não vou escrever. Não, mas aí vamos lá, do meu lado. Não escrever pra você sabendo que você já tá off. Assim, não. Eu sou um cara, né, que a gente, porque bom senso. Isso deixa a gente ansioso. Sim, sim. Por exemplo, eu tenho 2 números de telefone para a empresa e para o meu pessoal. Porque eu carregava um só e eu tinha muito problema de ansiedade para dormir, porque eu tava indo ver a hora que eu tava indo dormir, tinha uma mensagem de um cliente ou de alguém falando alguma coisa que já
Eu tinha que responder. Então, assim, eu parei. E se você não responde também, você vai ficar pensando, o que Justo. será que era aquela que é? mensagem? É. Né? Você sabe que é uma coisa que eu aprendi com o tempo. Se for uma urgência, me liga. Isso é verdade. Isso é Então, fato. chega 9h30 da noite, cara, o Leandrão já viu. Alexandre, deu 9h30 da noite, eu ponho o telefone do lado. Cara, muito, mas muito raro, só se eu estiver na rua, pra eu ver o WhatsApp. Porque eu não vejo. Sim. Já tá correto. Não, aí as pessoas têm que ter discernimento, né, cara? Esse exemplo que eu dei pra você foi um que eu não te escrevi ontem, porque eu vi Sim. seu horário e escrevi que hora? Hoje 6h30 6h30 da manhã, da manhã. porque a gente sabe que a gente já acorda cedo e tal. Conhece o ritmo do outro. Então, a gente tem que respeitar o limite do outro, Sim. o ritmo do outro. Por mais que a gente entenda a gente tem que entender o outro também. Então, se dormir 8 horas... Por exemplo, eu vou contar uma história do que acontece comigo e acho que o doutor vai me falar se pode ou não. Porque aí agora também, se ele falar que não, Vai eu te dar um puxão de tô orelha. ferrado, cara. Já vai ter que mudar. Todo sábado e domingo, eu durmo à tarde um pouquinho. Porque, assim, é uma coisa... Aí já entrou numa rotina biológica que ali... Só que eu acordo pior. Eu falo pra minha esposa que, nossa, não devia nem ter dormido, porque eu acordei pior. Porque a gente acorda um cansaço e assim, a gente tá falando de cochilo, de 1h30, no máximo. Então, tô fazendo errado, não tô? Então, tudo é hábito. Né? Porque assim, tem a idade, porque se pegar Eu não tinha lá, isso, a agora eu já tô- criança, o bebê dorme várias vezes durante o dia, à medida que ele vai crescendo, ele vai consolidando o sono à noite, o pré-escolar ali, ainda dá um cochilozinho e depois acabou. Não precisa dormir mais durante o Ixi, eu dia. dormia muito na adolescência. Vai passando o tempo, chega o idoso. O idoso tem uma tendência a dormir menos tempo, ao Mais contrário vezes. do adolescente dormir mais cedo e acordar muito mais cedo. Mas para ele um cochilo durante o dia é interessante. Ixi, Aquela eu sou questão idoso, do que então. o idoso volta a ser criança, né? Nessa questão do sono eu ajuda. brinco muito que a gente nasce com fralda e morre com fralda. É isso aí, é isso aí. Agora, o adulto, aí é hábito. Porque Tá. assim, se você tem um sono regular à noite e às vezes no final de semana você vai tentar dormir um pouco durante o dia, de vez em quando, vai te atrapalhar seu sono noturno. Porque você não está acostumado. Mas tem culturas, por exemplo, que eles param na hora do almoço, fecha o estabelecimento comercial para dar uma cochilada. Na Espanha, né? Exatamente, na a siesta. Então, Certo. assim, é cultural. Aí o seu corpo se condiciona e acostuma, não vai te fazer falta. Talvez aquela pessoa vai dormir um pouco menos tempo à noite. À noite. Mas é hábito. Mas hormonalmente existe isso? Hormonalmente atrapalha? No hábito, não. Ah, olha. Vai te atrapalhar na exceção do final de semana, no Tá. sábado. Às vezes, você saiu sábado, chegou tarde em casa, domingo você tá naquela leseira, aquele corpo mole. Vou dar uma cochilada. Você vai ter problema. É o que eu no tenho. domingo pra segunda à noite, Eu você tenho- acorda eu- segunda Eu cansado. tenho, na verdade, assim, eu sei que eu não posso dormir muito tempo, mas eu acordo naquela sensação que eu queria dormir mais, à tarde, umas 4 da tarde e até umas 7 da noite, por Ixi, exemplo. aí já lascou. Mas eu levanto antes, aquela interrupção, cara, me dá um... Então, mas é Aí importante me dá um se disparo você de algum vai, hormônio. se você vai fazer o cochilo, tem que ter um despertador. É. Não deixa Passar. voluntário para você acordar a hora que quiser, não, que vai dar problema. Eu quero dar um cochilo. Põe meia hora. Tá. Bota lá um despertador, meia horinha ali, para não te atrapalhar o tempo da noite. Sim. Não é errado, mas não é fisiológico, mas pode ser acostumado, Tá. desde que vire hábito. Beleza. Respondido. E viu só? Você fica final de semana pelas noites? Rapaz, não, eu tenho comigo que assim, isso é um problema até que atrapalha socialmente a gente, porque se você pega como hábito, você tá num churrasco, você tá na casa de alguém que você quer dormir um pouquinho e você tá lá. Como é que você faz, né? Como você faz? Vambora? Entendeu? Então mas assim, a nossa cultura não tem isso. Eu vou contar uma que aconteceu comigo também. Eu tenho muita história, né? você tem demais, velho. Também. O nosso programa dá 5 horas. Se deixar só pra contar a mesma Só história. falando. Eu fui pra Espanha, fui fazer um curso de hotelaria lá uma vez. E, cara, a gente saiu pra almoçar. Tava eu, meus primos. Saímos pra almoçar. Acabamos de almoçar, tudo, num restaurante lá. Falou, não, o curso ia começar às 3 horas da tarde. E a gente não entendia por quê. Por quê, né? Cara, saímos pra dar uma volta. Vamos conhecer um pouco da cidade, ver. Vimos uma lojinha e falei, cara, vamos entrar nessa lojinha. Fechado. Fechado para siesta. Isso. É. Falei, puta
puta que pariu, esqueci dessa coisa. Lá... Onde você tava, desculpa? Eu tava na Espanha. Na Espanha. Na Espanha. Não, porque aqui no Brasil, em Gramado, também eles tiram a cesta. E a gente vai lá, tem algumas lojas que fecham. Então deve ser uma cultura em alguns setores alemães, talvez também. Da Europa eles têm bastante isso mesmo. Eu acho legal, eu acho que é uma cultura de... Porque você desliga um pouco para poder ligar de novo. Você dá uma carregada ali. Uma quebrada na... Eu, durante a semana, cara, como eu sou muito ativo, eu não tenho esses problemas. Não tenho sono, eu não canso. Mas no final de semana, que eu acho que vai dando aquela coisa de descansar. Mas, ó, seria pra gente, talvez seria mais interessante, nesse horário, você tentar botar uma atividade física. Ah, tá. Tá vendo? Você não Aí tá indo na te academia? quebra Tô indo sim, cara. Aí agora. quebra sim a sua rotina ué. do dia. Você trabalha de manhã, de repente, final da manhã, vai, pratica uma atividade física, almoça e volta. Isso eu acho que revigoraria melhor o seu organismo do que o sono. E aí você dormiria melhor à tarde. À noite, quer dizer. Melatonina, Alexandre. Boa. Pessoal tá tomando isso igual, tá querendo jogar até na caixa d'água já. Nossa, cara. Me fala uma coisa. Melatonina, glicina, o que ela realmente age no sono? São substâncias importantes para o nosso sono, né? Você pegar a melatonina, ela é produzida pelo nosso próprio organismo, né? Ela é um neurohormônio. Então, a questão no Brasil, ela foi liberada como um suplemento, né? Mas ela não é um suplemento. Ela é um medicamento que deveria ser controlado com receita controlada. Deveria ser vendido dessa forma. Mas, enfim, teve essa liberação e aí começa a se usar indiscriminadamente, né? Tem a questão, a melatonina é o hormônio do sono. Então, eu vou usar ela para dormir. Tem situações em que a melatonina ela é bem indicada e ela tem uma resposta boa. Crianças, às vezes no autismo, né? A gente tem umas boas respostas. O idoso, você consegue com a melatonina, como ele tem uma alteração na fase de sono, né? Deita um pouquinho mais cedo, acorda mais cedo, você consegue, num idoso com insônia, às vezes manejar com melatonina. Agora, adulto jovem não funciona. Tá? Não é indicado, não tem recomendação de Sociedade Brasileira do Sono para usar dessa forma. Ah, mas eu conheço um amigo, eu tenho um amigo lá que comprou na farmácia, tá tomando E tá funcionando. e diz que tá funcionando. Que ótimo, é efeito placebo. Olha isso. E aí, pro idoso também a melatonina Pro idoso bem ajuda. indicada? Bem indicada. Tá vendo, Andrão? Você Bem já tá na indicada, fase de ela Não, ajuda. mas eu acho, melatonina, eu acho que eu sou do que pôs na caixa d'água. Porque, rapaz, o sono que eu tenho hoje... Não, mas assim, eu não faço uso... Não, Não, eu vou complementar até pra... Só que em alguns momentos eu quis, porque existe uma ideia aí fora, né? As pessoas elas não vão ao médico para consultar. Não, vai no Google. Elas vão no Google. Elas, em vez de vir num programa como esse, elas vão no amigo, vão enfim, num especialista não especialista. E nessa situação toda é complexo porque às vezes o cara é alérgico a um tipo de substância. Sim. Às vezes a pessoa usa essa substância e ela pode vir a óbito. Tem efeitos colaterais. Ela é um neurohormônio, né? Se ela é usada... E eu não falo de da uma- melatonina só, não. Eu falo Sim, de sim, várias sim. receitas mágicas Claro, que a galera indica aí. Bendito dos chás. Nos chá, bastidores. Você não sabe o que você tá tomando. Nos bastidores você me contou a respeito de um caso nos Estados Unidos. Teve um óbito numa criança que acredita-se ter essa investigação, foi falado em congresso recentemente, que acredita que foi por excesso de melatonina. Então, ela tem efeito colateral. A minha Entendeu? pergunta é, mas como que me dá melatonina para uma criança, cara? Onde a formação do corpo ali Mas tá... tem apresentação em bala, Então, docinho. Então, assim, você induz o uso. tá. A gente Entendeu? tem alguns remédios aqui no Brasil que também usam do artifício de frutas para poder, às vezes, vender a melatonina. Então, tem assim, que a gente sabe que é um comércio. É um Qualquer comércio. medicamento ele tem que ser usado com orientação. Tem a sua Sim. indicação, a forma de usar, o jeito de começar, o tempo de usar, a forma de tirar. E porque eu acho que para algumas pessoas, cara, a farmácia hoje é o novo supermercado. É bonito, não é? A pessoa vai lá, ela pega a cestinha dela, vou levar esse de pirona, vou levar... Desculpa até falar marcas, né? Mas na verdade é o ativo. Isso. Então eu vou pegando as coisas e e você sabe vou... quando você tá ficando velho? Quando você chega na farmácia e todo mundo te chama pelo nome. Meu amigo, esse tempo atrás eu fui na farmácia todo mundo assim, oi Riad, oi Riad. Falei, que cara. não, mas o sucesso é o diabetes sem medida, cara. Eu também tô achando. Não é não, deve você não ser, tá deve velho ser. não. A pessoa me Tá para todo na mundo rua. assistindo. E, cara, e é incrível. Eu tô aqui falando
brincando, mas é sério. Brincadeira, mas é sério. Eu tô na rua ultimamente, eu te assisto lá, eu conheço o programa, vejo. Obrigado por informar a gente sobre esses assuntos e tal. E assim, eu sou coadjuvante aqui no projeto, porque o diabético é ele. Então as pessoas se associam muito a ele, a figura do... E aí eu fico feliz, porque mais ainda do que de entender que nós estamos chegando no objetivo. Mas assim, é fantástica essa iniciativa de vocês. Eu acho a forma como é feito, você divulgar, você pegar, por exemplo, desmistificar a doença, né? A doença é uma coisa que você tem, às vezes, preconceito, né? De falar que tem, medo e tal. Aqui não, você expõe a doença, olha, eu tenho, eu faço assim, eu sei disso, e trazer conhecimento para outras pessoas. A gente sabe disso. Importante. A quantidade de diabéticos tinha vergonha de falar que é diabético. Vou contar uma aqui comigo. Também, mais uma. Eu acho que hoje eu tô cheio de história. Vamos lá. Eu virou forte. Senta que lá vem história. Eu nunca contei essa. Em alguns lugares que eu tinha que tomar insulina, eu ficava procurando banheiro. Aí. Não porque eu tinha vergonha de tomar insulina, mas assim, eu ficava constrangido de uma pessoa achar aquilo ruim. A pessoa vai olhar e fala assim, pô, o cara tá se injetando. O que é aquilo? Será que o cara tá mexendo eu pego com propriedade ilícita? Não, e também tem o medo do pegar, né? Sim. Será que eu pego o que ele tem? É um preconceito, né? É, preconceito. A gente não entender bem o que é e achar que aquilo pode ser um problema para mim. E eu vejo muito isso na nossa... A cada dia que a gente tem profissionais sentando aqui com a gente na bancada, eu vejo a linha editorial que a gente trabalha com relação a trazer a informação e a levar também. Porque traz para mim muita coisa que eu não tenho consciência. Para o próprio Riad, que há 36 anos é diabético. E, de certa forma, a gente consegue colocar todas as informações dentro de uma coisa só, que chama corpo humano. Exatamente. Porque, cara, é muito complexo. Colocar no HD da pessoa. O HD. Muito complexo. E tem muito HD aí que a gente vê que é um 286 inchado, então, né? Não pode. Que a gente vem com informação aqui, mostra pra pessoa. A gente tá mostrando aqui pras pessoas básico, vamos dizer assim. Básico. Que coisa que acontece num diabético básico. A pessoa quer aprofundar sobre o conhecimento, vai no médico. Sim. A nossa primeira prioridade aqui é informar que temos o canal das informações, mas quem vai dar o veredito, quem vai falar o que é certo ou não é o médico. Sim. Porque, mais uma vez, o doutor aqui já falou várias vezes, cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa. Tanto é que eu sei, até entrando na tua veia profissional, eu sei que você tem uma clínica e dentro dessa clínica você tem aquele espaço. Nossa, meu sonho é naquele espaço para ver como está meu sono. Não, para dormir. Esses dias eu estava tentando ver onde tinha um spa para eu ir, para ficar uns 3 dias sem celular, sem nada, para poder dar uma desligada. Eu tô achando que eu já vou lá. Mas aí tem como ficar uns 3 dias? E vou te contar uma, cara. Ai, eu quero saber. É uma pergunta sincera. Já vamos ter que desmistificar isso também. É uma pergunta sincera. Eu tava com um problema de sono, roncando, parecendo um trator. Minhas meninas falando assim, papai, não tem jeito de dormir perto de você. Com as 2 portas fechadas, nós estamos escutando você roncar. Aí você tinha duas saídas, ou blinda as portas... Ou muda de casa. Também, então vou dar uma terceira, ou vai no doutor. Ele foi. Fui lá no Alexandre. Aí eu não dormi na clínica. Ele me pegou o equipamento, me mandou o pessoal lá pra eu dormir. Cara, mas o problema sou eu. Eu sou o problema pra dormir. Eu não posso ter nada grudado em mim. A menina me colocou os eletrodos. Nossa, eu já dormi com mapa. É mapa que chama? Holter. Isso. Holter. Tem mapa, tem holter. E aí é difícil mesmo. Cara, Leandrão, aí eu virava pra um lado e eu dormi com o CPAP. Eu virava pra um lado e o CPAP saía. Eu falei, que caramba. Põe o CPAP do jeito. Pegava no sono, virava de lado, aí ele colocou coisa no dedo. Tá. Oxímetro. Saía do dedo. Aí eu voltei lá. Falei, Xande, cara... Não deu. Impossível. Ele falou assim, não, o que você conseguiu dormir já deu pra te mapear. Cara, eu tava tendo... Aí ele vai falar melhor que eu. Eu tava tendo a apneia de 30 em 30 segundos, mas eu tava com quase 140 quilos. E o que te fez? Sem emagrecer. Emagreci. Fechei a boca. Também. Aumentei minha atividade física, porque você tem que gerar mais gasto. Eu falo que para você fazer dieta, para perder peso,
É o contrário de fazer economia. A economia você vai gastar menos do que você ganha. Para você perder peso, emagrecer, você tem que gastar mais. Não, mas é uma consome. consequência dos seus erros, né? Cara? Exatamente. É quem às vezes erra também e vai gastar na farmácia. Exatamente. Essa monitorização que a gente faz, né? Ela faz em casa, faz na clínica. Você monitora a noite inteira de sono. E a gente precisa de usar eletrodos para isso, né? Tem pessoas que sentem mais, tem pessoas que sentem menos. Hoje em dia tem a questão de fazer o exame domiciliar, que a gente usa um pouco menos de eletrodos, facilita muito na investigação. E a gente sabe que existe essa dificuldade, a gente chama isso de efeito de primeira noite em laboratório de sono. Então tudo isso é descontado a hora que eu vou ver o resultado. Eu sei que ele vai estranhar dormir fora de casa, cheio de fiozinho, isso é normal. Mas é o jeito que a gente tem para fazer o diagnóstico, não tem outro jeito. Então, se eu fizer esse teste, eu tenho que dormir na clínica. Por quê? Você ainda conseguiu acordar para colocar os equipamentos. Um equipamento vai estar no pé, o outro oxímetro vai estar jogado do outro lado do quarto, porque eu não acordo, cara. Eu tenho um sono pesado. Então... Mas aí é que tá. A pessoa que tem dificuldade para dormir, ele tem essa agitação no sono. A pessoa com apneia, por exemplo, igual o Riad estava tendo, ele mexe fácil. muito. Então, assim, sai eletrodo, tudo. A gente sabe disso. Agora, a hora que você consegue controlar a apneia, que adapta bem com o CPAP, consegue usar, a pessoa fica quietinha. A gente tem relatos, por exemplo, do acompanhante do lado, né? Fala, nossa, você não para quieto, me chuta a noite inteira, mexe pra lá, mexe pra cá, ronca, tal. A gente faz o exame, vê, adapta o CPAP, a pessoa consegue usar e vai. A pessoa fica cutucando pra ver se tá vivo. Dorme quietinho, respirando, tranquilo. E depois que eu comecei, que eu perdi o peso, que eu parei de ter apneia, a Ellen chegou pra mim, ela me cutucou. Você tá vivo? Eu falei, não, você não tá me acordando pra ver se eu tô vivo, desgreta. Não, mas aí uma curiosidade. O que acontece com o organismo naquele fato que a gente enfrenta assim? Pisquei e acordei. Cara, tem umas é muito doido. Tem uns sonos que de repente você pisca e acorda. Então, esse geralmente você dormiu bem, né? Mas não é raro. Porque você consegue raro, mas acontece. O sono. Assim, ó, a gente tem no nosso sono estágios de sono. Estágios superficiais, estágios profundos, o famoso sono REM que a gente fala. E a gente precisa ter esses estágios na quantidade adequada. Para eu ter uma boa noite de sono, acordar bem no dia seguinte, consolidar minhas memórias, melhorar, restabelecer minhas energias, o aprendizado, processar as informações do dia. Se eu não tenho isso, eu tenho essa fragmentação do sono, a gente falou lá no começo, o diabético levanta várias vezes à noite, ele não consegue ter aquela arquitetura correta, fragmenta muito o sono, ele acorda cansado no dia seguinte, indisposto, começa a ter dificuldade de atenção, concentração, memória, fica mais irritado, mais impaciente, lentidão para tomar decisões, com risco às vezes de acidente de trabalho, erros no trabalho. Sim. Então isso tudo pode acontecer em função de noites mal dormidas, doenças do sono influenciando ali. Então eu preciso ter essa quantidade de sono profundo. A apneia fragmenta muito o sono. A pessoa tem esses sintomas durante o dia. A apneia é falta de ar? Isso, é assim, ó, o ronco. O que é o ronco? O ronco é um barulho na respiração. Tá errado, mas não é uma doença. Ele vai te atrapalhar, a boca seca. Às vezes você acorda com o seu próprio ronco. Isso já acontece. Porque você está em sono superficial. Sim. Tá? Agora, o ronco ele é um sinal de alerta, que às vezes pode ter uma apneia por trás. Eu só vou conseguir ver isso monitorando. Às vezes, quando tem muita apneia, o acompanhante fala, você para de respirar à noite, volta engasgado, dá aquele... Então, a pessoa está respirando, está fazendo barulho, está roncando. Quando ele para de roncar, é que começou a apneia. Então, na apneia, é uma parada respiratória durante um tempo em que ele não respira. Ele faz força para respirar, mas o ar não entra. Quando ele volta a respirar, baixa o oxigênio no sangue, o cérebro percebe, dá o start para ele respirar, é quando ele... Aí o coração acelera, porque vinha desacelerando, acelera de novo. Dependendo da quantidade que você tem isso à noite, é um fator de risco cardiovascular para você ter outros problemas também. Então, o CPAP, o que ele faz? Ele te dá uma pressão positiva na sua via aérea para não deixar colabar aqui o espaço da faringe, que é onde fecha, para você respirar. Ele só é um facilitador da respiração. Tem um processo de adaptação com ele, mas a pessoa com muita apneia tem um sono tão ruim que quando a gente coloca o CPAP, às vezes na primeira noite acontece isso que você falou, ele pisca e acorda. Nossa, já acordei e acorda disposto, diferente.
sentindo bem, porque ele teve a quantidade de sono profundo que ele não vinha tendo, não teve a queda de saturação de oxigênio e dormiu uma noite tranquila. Então é importante você ter todos esses estágios do sono, eliminar essas doenças do sono para evitar problemas de saúde, dentre eles o diabetes que a gente falou, que aí os distúrbios do sono também estão envolvidos em alterações da resistência à insulina e tem risco de desenvolver por conta disso. A gente até fala que o diabetes tipo 2 é o diabetes do preguiçoso. Mas o ter preguiça não é exatamente ter sono. Não. Porque ao contrário. Essa preguiça às vezes pode ser um cansaço que a pessoa tem, uma indisposição. A falta de querer fazer coisas. A gente fala que o diabetes tipo 2 é o preguiçoso por um motivo. É o cara que não quer mudar hábito alimentar, não quer fazer um exercício, não quer procurar um médico. Então, eu falo muito que preguiçoso é por conta disso. Mas não que o cara seja preguiçoso. É o famoso a figura teimoso. De linguagem. Teimoso. O cara que não quer mudar a vida dele para poder prevenir. Mas toda essa preguiça gera preguiça também. Exatamente. O cara fica tão assim condicionado a ficar ali sem fazer nada. Tá gostoso assim. Tá gostoso assim. Então a ideia mais e eu acredito que em números isso tem aumentado. A cada ano deve aumentar o número de pessoas com apneia, o número de pessoas com o aumento de peso do povo, né, Alexandre? Sim, o pessoal tá ganhando muito errada, peso. Exatamente. Né? A pandemia causou muito esse problema, né? Ficamos muito parados, né? Ociosos. Então, e todo mundo agora querendo se movimentar, mas quando reflexo vem, disso, quando tem a realidade, todo mundo quer. Fala, não, muita gente eu quer. Eu vou fazer. Amanhã. Segunda. O bendito... Começa a sexta. Você lembra do Primo Robusto? Eu brincava no começo que a gente lançou, dos episódios, que eu tenho um primo robusto. E o primo robusto... Continua robusto? Continuamos. Tá maior do que era. Tá. Ele fala pra mim toda vez, não, segunda-feira eu começo a dieta. Segunda-feira eu volto pra academia. Esse dia pra trás ele falou isso pra mim. E eu falei assim, olha, não deixa eu te avançar. Eu quero te avançar, morder sua cara. Seu monstro do Lago Ness. Tá faltando pegá-lo e levar, cara. Porra, Só velho. tá faltando isso. O problema é que ele é muito pesado. Tá. Aí eu não consigo levantar. Eu que eu levanto 500 quilos no leg, hein? Rapaz do céu. Mas levantar um homem daquele, meu amigo... Mas daqui a pouco tá naquele reality show lá, o Pesos Mortais. Vai tá beirando aquilo. Tá beirando aquilo. Viu, primo robusto? Rapaz do céu. Ele tem que vir um dia aqui pra gente conhecer. Desmistificar? Você sabe que esse dia pra trás eu falei pra turma dos meus primos, falei assim, vamos fazer uma bagunça lá no podcast, trazer todo mundo pra falar da realidade, pra vocês entenderem o que é o diabético. Aí eles ficaram meio ressabiados. A gente não consegue trazer. Tem medo da câmera. Tá. O papo tá bom. Mas show de bola. A gente precisa fazer o quê agora? Encerrar o nosso programa. Passa rápido, né? E fazer aquela grande pergunta. Alexandre, o que é viver sem medidas pra você? Qualidade de vida, né? A gente teve um gancho ali no meio da conversa que só fala de doença e tal. A gente tem que falar muito em prevenção de doença. E para falar de prevenção de doenças, a gente tem que ter qualidade de vida, né? Viver sem medidas, o que é? É você ter qualidade de vida. A gente precisa trabalhar, a gente vive numa sociedade maluca, uma correria, mas a gente tem que ter o nosso tempo de cuidar da gente, de fazer minha atividade física, ter minha alimentação saudável, ter o meu sono. Eu preciso do tempo para viver a minha família, né? Meus amigos... E meu descanso e meu lazer. Tem que trabalhar? Todo mundo tem que ganhar dinheiro, porque senão não vive. Mas eu tenho que ter meu lazer, meu descanso. Isso é viver sem limites. Show de bola. Galera, só uma coisinha. Vocês vão acompanhar, nós vamos colocar aqui embaixo. Acompanha o doutor lá no Instagram também. Ele solta dicas lá, viu, pessoal? E esses programas são feitos em collab com ele. Então a gente tem os cortes que depois podem ser acompanhados nas redes sociais. Teve um bate-papo aqui hoje, cara, que eu, sim... Dá vontade de já sair daqui. O CEPAP. Obrigado, doutor. Eu Foi que agradeço. muito bom tê-lo aqui com a gente. Valeu. Obrigado, meu amigo. Foi fantástico. O que você nos trouxe, até pra minha vida, por exemplo, eu já vou seguir alguns conselhos dele hoje. Maravilha. Não é segunda, não, é hoje. É hoje. Não deixa pra amanhã o que pode ser feito hoje. E assim, quando a gente fala. Qual é a pessoa mais importante da sua vida? Eu mesmo. Isso. Então eu preciso pegar essas informações e colocar na prática. Não ficar só no
no podcast, não. Não, fechou. Boa, Leandrão. Pelo menos você voltou pra academia. Voltei. Já é alguma coisa. Cara, esse programa tem feito milagres. Tá vendo? Eu voltei pra academia. Prevenção. Tô me alimentando melhor. Né, E vai dormir melhor. Fiz exames. Ó, Rapaz, você não me passou. Mas esse resultado ainda não saiu. Então, assim que sair, eu te Ó, falo. eu não sou médico, tá? Não, Mas eu tô só na- vou lá no Dr. Paulo Lage, que é meu urologista, ele vai olhar direitinho. Você tomou dedada? Ainda não precisei. Então Você sabe que eu até perguntei, cara, eu não tenho esse preconceito não. Eu fui lá e falei assim, doutor, já tem que fazer o exame da próstata? Tem que, a gente Aí brinca- ele falou assim, não, hoje é a partir de 50 anos, a gente faz um PSA primeiro e tal. Não é que eu tava com vontade de levar, não, mas a gente não tem preconceito, cara. Não pode ter, pra Não saúde pode. a gente não A tem saúde é que isso ter mesmo, preconceito. Cara, a gente brinca muito. A o gente homem brinca, tem essa coisa, mas a gente em Novembro Azul tá aí. Exatamente. Esse Tem que programa, divulgar, inclusive, tem vai que ao divulgar, ar tem que falar. 1º de novembro. É bom a gente até fechar o gancho com isso. Porque dia 1º de novembro, que esse programa tá indo ao ar, você, homem de meia idade, cara, se cuida. A gente tá falando aqui sobre diabetes, mas a gente também tá falando sobre saúde. É saúde sem medida. Me permite uma brincadeira? Por favor. Em novembro, você tem preconceito de levar dedada? Leva! Leva. Melhor levar uma dedada agora do que levar uma outra coisa. Exatamente. Uma coroa de flores depois. Exatamente. Fechou? Fechou. Pessoal, Obrigado, gente. valeu!